Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Justiça determina redução no preço das passagens de ferry-boat. Entenda as diferenças dos sintomas da dengue e da Covid-19. Conheça um ateliê em São Luís que preserva a arte da fotopintura. Aberta a exposição Símbolos da Paixão no Museu de Arte Sacra. E no quadro Quem Entende do Assunto, a nossa temática é sobre os benefícios da atividade física. Nosso telejornal está no ar. Esqueci de dar o espelho, né? Quarta-feira, 20 de março, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. Moradores do bairro Anjo da Guarda se reuniram na manhã desta quarta-feira em protesto, pedindo melhorias na escola Lindalva Teotônia Nunes. De acordo com os manifestantes, alguns espaços do prédio estão em condições precárias. Com vários cartazes, pais e alunos estiveram em frente à escola. Entre as reivindicações, os participantes exigiram carteiras e quadros novos, materiais pedagógicos, ar-condicionados nas salas e melhorias no telhado da escola. A Justiça determinou a redução no preço das passagens de ferryboats entre São Luís e Alcântara. A decisão atende a um pedido do Ministério Público. As empresas responsáveis pelo transporte de passageiros cobravam R$ 25. Agora, o valor deve reduzir para 20, como era antes do reajuste. Segundo a EMAP, as empresas aumentaram o valor sem autorização. O governador Carlos Brandão anunciou pelas redes sociais a antecipação no pagamento dos salários dos servidores do Estado. Os valores serão pagos na terça-feira, dia 26 de março. Foi decretado também ponto facultativo no Maranhão na próxima quinta-feira, dia 28. Na sequência, é Sexta-feira da Paixão. A Receita Federal já recebeu 4.118.000 declarações do imposto de renda. O prazo para envio das documentações começou no último dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. A Receita Federal espera receber até o fim do prazo 43 milhões de declarações. O Brasil bateu recorde nos casos de dengue em 2024. Até a tarde de ontem foram registrados 1.937.651 casos prováveis da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. O recorde anterior em 2015, quando o país alcançou 1.688.000 casos. De janeiro até hoje, 630 pessoas morreram. Em São Luís, pouco mais de 500 pessoas podem ter a doença. Esse número aumenta para 3.722 em todo o Maranhão. Olha, no Giro de Notícias você acompanhou o protesto pela falta de estrutura da web Lindalva Teotônia, no Anjo da Guarda. Nossa equipe de produção pediu nota à Prefeitura de São Luís, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. E no Giro de Notícias também destacamos que o Brasil tem quase 2 milhões de casos de dengue registrados, né? Então, em meio a essa explosão de casos da doença, tem também ainda as infecções por Covid-19. Sintomas como febre, dor de cabeça e mal-estar passaram a assustar e gerar muitas dúvidas. No atual cenário, é importante saber diferenciar os sinais de cada doença. Os surtos da dengue no Brasil nunca foram novidade, nem a epidemia que hoje se apresenta. Os registros mostram que a primeira epidemia aconteceu nos anos de 1981 e 1982, mas o peso do nome epidemia assusta e para muitos pode relembrar outro termo, pandemia, que ficou comum quando a Covid-19 era uma ameaça mundial há 3 anos. Mas qual é a diferença entre epidemia e pandemia? De acordo com o portal do Butantan, tem a ver com a escala de contaminação. A epidemia é quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem uma escala global. A pandemia acontece quando atinge níveis mundiais, ou seja, quando determinado agente se dissemina em diversos países ou continentes, usualmente afetando um grande número de pessoas. É importante esclarecer também outro ponto. Mesmo que a dengue e a Covid sejam causadas por vírus, elas têm sintomas diferentes. A dengue é uma doença que se caracteriza por febre alta, de início súbito,
acompanhada de dor no corpo, dor na cabeça, dor nos olhos, dor nas juntas. Em geral, depois do terceiro dia de doença, pode aparecer lesões na pele. No caso da Covid-19, é importante que a pessoa esteja atenta à possibilidade ou à presença de uma complicação respiratória, no caso, uma pneumonia, mesmo viral ou bacteriana, que curse com insuficiência respiratória. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer vacina contra a dengue no sistema público de saúde. O Maranhão recebeu a primeira remessa da vacina contra a dengue, a Aquedenga. Foram mais de 40 mil doses distribuídas para municípios do estado. Nos municípios de São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa e Alcântara, 7.770 crianças de 10 a 14 anos já foram imunizadas com doses da Aquedenga. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a meta agora é vacinar 90% desse público-alvo. E quem deseja receber a dose do imunizante pode encontrar nas unidades básicas de saúde, escolas da rede municipal e estadual, shoppings e praças públicas. Ações simples como evitar água parada em pneus, latas, garrafas, vasos de plantas e outros objetos que acumulam água, realizar a limpeza de caixas d'água e sempre deixar fechadas com tampas adequadas fazem toda a diferença no combate à dengue. Dentro do domicílio e fora do domicílio é muito importante a limpeza para o combate desses criadouros, assim como é importante a limpeza urbana. Pode-se também utilizar repelentes na pele para evitar essa picada e lembrar que começou a vacinação de crianças e adolescentes contra a dengue, então é muito importante vacinar nossas crianças e adolescentes. Pois é, todos precisam fazer a sua parte para evitar a proliferação do mosquito da dengue. As inscrições para a Mostra Universitária da edição de número 47 do Festival Guarnicê de Cinema terminam nesta semana. Então vamos saber mais detalhes agora com o repórter Matheus Souza. Boa tarde, Matheus. Olá, boa tarde, Ana. Boa tarde também a você que nos acompanha aqui no JTV UFMA. Pois é, a ideia da criação dessa categoria, Mostra Universitária, é valorizar, reconhecer e divulgar as produções feitas por centenas de estudantes universitários aqui do Maranhão. Para participar, é necessário fazer parte apenas de qualquer instituição de ensino superior aqui do estado. As inscrições vão até o dia 23 de março. Para se inscrever, é necessário ter no mínimo 18 anos e cada pessoa pode inscrever até 2 produções. Serão aceitas aquelas obras finalizadas até junho de 2021. Após essa inscrição, as produções vão passar por uma banca avaliadora que vai selecionar de fato aquelas produções que farão parte da competição, o Festival de Cinema Guarnicê. Vale lembrar que as outras principais categorias ainda estão com as inscrições abertas: curta-metragem, longa-metragem e videoclipe. As inscrições acontecem no site guarnicê.ufma.br. O Festival de Cinema Guarnicê é um verdadeiro orgulho aqui da universidade, Ele reconhece as principais produções cinematográficas, curta-metragem, longa-metragem e videoclipes aqui do Maranhão. É realizado pela PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade. Chega a sua 47ª edição, sendo o 4º Festival de Cinema mais antigo do país. Ana, eu volto ao estúdio. Obrigada, Matheus. E foi aberta a exposição Símbolos da Paixão no Museu de Arte Sacra. A exposição retrata os principais símbolos utilizados nas celebrações da Semana Santa. Símbolos da Paixão. A exposição pode ser conferida no Museu de Arte Sacra do Maranhão. Elementos que marcam a celebração da Semana Santa e seus significados. Essa exposição ela destaca algumas peças do museu, umas que estão em exposição e outras na reserva que saem para esse momento de exposição temática, Então é destacada os principais momentos de Jesus,
durante a Semana Santa, a sua paixão, morte e ressurreição. Para os cristãos, a representatividade de fé e amor pelo Cristo. A Semana Santa é marcada profundamente por um rito profundo que nos faz mergulhar nos últimos passos da vida e da história de Jesus, que é o nosso Mestre e Senhor. Então, estar nessa semana, de modo especial, inaugurando essa exposição com representações, imagens, símbolos que remontam a uma tradição da nossa igreja e, sobretudo, um convite a reviver essa Semana Santa seguindo os passos do Senhor. A exposição Símbolos da Paixão está disponível para visitação até o dia 12 de abril, de terça a sexta, das 9 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 17 horas, com visitação gratuita. Mas o Museu de Arte Sacra conta com exposições permanentes que atraem visitantes maranhenses e também de outros estados e países. Mais de 400 peças integram o acervo do Museu de Arte Sacra do Maranhão. Algumas com quase 400 anos de existência. Ilustram desde a chegada dos jesuítas ao Estado ao catolicismo de agora. Uma verdadeira aula de história e exemplo de fé. Nas diversas salas, itens do século XVII ao XIX, que representam a liturgia católica. Obras em madeira e materiais nobres, em prata, ouro e pedras preciosas. Fala um pouco do barroco, do estilo neoclássico. A gente encontra peças no estilo rococó, o Santo do Pau Oco. Então, assim, a gente viaja, né, num universo onde a gente fala um pouco da história do Maranhão e fala um pouco da história sacra, né, da parte religiosa daqui de São Luís. Em cada espaço, um pouco da história do catolicismo, mas não se restringe apenas à religião. Passeando pelas exposições, temporárias ou permanentes, o visitante vai conhecer um pouco mais a história da formação do Brasil. Bela exposição, né? E quem nunca foi visitar os avós ou algum parente distante se deparou com uma fotopintura pendurada na parede, né? Essa tradição foi durante muito tempo presente em vários lares brasileiros, principalmente dos nordestinos. Com a tecnologia, a gente sabe que muita coisa mudou, né? Mas aqui em São Luís ainda tem um ateliê que preserva essa tradição. Vamos saber mais agora na reportagem de Robert Oliveira, com produção de Lucas Santos. Diminuir o brilho, aumentar o contraste, mudar a saturação da imagem. Hoje isso pode ser feito à distância de um clique, nos vários aplicativos de edição que existem por aí. Mas séculos atrás, o processo não era tão simples. Além disso, era preciso um profissional capacitado para fazer essas mudanças. Os precursores dos atuais softwares de edição foram eles, os fotopintores. A técnica surgiu ainda no século XIX e foi considerada uma revolução para a fotografia da época. Isso porque o artista poderia inserir formas, desenhos e cores à imagem original, geralmente em preto e branco. A técnica da fotopintura ela é processada em cima de uma cópia fotográfica, né? Que é fotografada em baixo contraste, né? Bem aquela copiazinha, né? Que vai permitir com que você faça um acabamento final, aplique cores, né? Tire algumas irregularidades e satisfaça alguns pedidos do cliente, né? Dessa forma, a fotopintura se comportou na história da arte como o início da fotografia colorida. À medida que o tempo passou e a tecnologia se desenvolveu, a técnica foi caindo em desuso, mas ainda sobram os remanescentes. E é nesse ateliê aqui em São Luís que o Tony Brás trabalha incessantemente para não deixar morrer essa técnica que envolve elementos da pintura e da fotografia como forma de dar nova vida a momentos que se perderam nos registros antigos. Essa é uma mostra de que a arte, de fato, é resgate e memória. Eu acredito que a fotopintura ela
como representação, ela tem a sua importância sim. Ela mantém tradições, inclusive quando você chega no meu Instagram, de vez em quando eu recebo mensagem, né, de pessoas que vê algum trabalho e dizem, isso me lembra meus avós, onde eu via um quadro. Ou seja, ele está permeado de memórias. Então eu acredito que essa é a importância, né, de manter vivo ainda a fotopintura. Para os amantes da arte, a ideia de um artista manter essa técnica milenar ainda viva é motivo de muita empolgação. Recentemente, o processo criativo de Tony, realizando as fotopinturas, ganhou muita projeção nas redes sociais. Mas isso, a gente tem muito que valorizar um artista desse, cara, que ele tá aqui, olha, trabalhando. Olha ali. É muito parecido com aquelas fotos. A dona Rosimeire é casada com o Tony há mais de 30 anos e depois de todo esse tempo, ela passou a entender a importância da fotopintura não somente como um produto artístico e cultural, mas também pelo valor econômico que essa técnica possui. Nós criamos os nossos filhos, os educamos e colocamos todos na faculdade graças a esse trabalho dele, foi com esse trabalho dele. E assim como foi para nós, muitas famílias também viviam desse trabalho, né? Fotógrafos, vendedores, né, que iam nos interiores difundindo o trabalho, vendendo. Muitas pessoas viviam disso, então tem essa importância. E eu acredito que hoje ela tem muito mais valor, porque já não é tão difundida, não existem mais profissionais como ele que faz esse trabalho. Então, eu acredito que essa escassez, né, de profissionais que fazem a fotopintura torna ela muito mais especial. A nostalgia e a beleza que permeiam essa arte resistem ao tempo e ao avanço da tecnologia. Para os que amam o passado e não se importam com o novo que sempre vem, a fotopintura segue sendo uma alternativa para eternizar momentos. Bela reportagem, parabéns a todos os envolvidos. E quarta-feira é dia do nosso quadro Quem Entende do Assunto, com os nossos especialistas convidados. Hoje vamos abordar os benefícios da atividade física para o corpo e a mente e também reforçar a importância do acompanhamento de um profissional da área. A nossa convidada é a personal trainer Carol Araújo. Qual a diferença entre atividade física e exercício físico? A atividade física é qualquer movimento que a gente faz diariamente. Lavar roupa, varrer uma casa, limpar um sofá. O exercício físico é aquele movimento que ele é coordenado, ele é periodizado, ele é planejado para ter início, meio e fim. É possível diminuir os níveis de estresse com a prática de exercícios físicos? Sim. O exercício físico ele libera um hormônio chamado endorfina, que é conhecido como o hormônio da felicidade. E junto com ele ativa um neurotransmissor chamado dopamina. E ele junto trabalha, dá um sentimento de prazer, leveza e ameniza a ansiedade. Existe um tipo de atividade física mais indicado para aliviar o estresse? Hoje existem as atividades em grupo, que elas são atividades social, né? Melhora a sociabilidade da pessoa, a caminhada e a corrida. Existem estudos onde as pessoas dizem que após uma sessão de 3 quilômetros de corrida, elas se sentem com a mesma sensação de uma meditação. Existe uma quantidade ideal de vezes para se exercitar semanalmente? Sim, o ideal é que você faça no mínimo 3 vezes na semana uma sessão de 1 hora. Se você conseguir fazer de 4 a 5 vezes, o ideal seria de 50 a 1 hora. E se puder fazer todos os dias, melhor ainda, uma sessão de 30 a 40 minutos. O ideal é combinar ou fazer apenas um tipo de exercício físico? O ideal é você fazer naquele momento o que é disponível para você. Se você consegue fazer 2 atividades físicas na semana ou no mesmo dia, é ótimo você fazer um aeróbico pela manhã, uma musculação depois do meio-dia. Se não, o importante você pode sim fazer apenas uma atividade, mas mesclar é sempre melhor. Como evitar acidentes durante a prática de exercícios?
importante você ter um acompanhamento, nunca iniciar um exercício de forma aleatória, sempre procure ajuda e orientação. Qual a função de um personal trainer? O personal trainer é um profissional que tem como função lhe acompanhar durante a sua prática de atividade física. Qual a importância de ser acompanhado por um personal trainer para alcançar resultados? Como o personal trainer está o tempo todo lhe acompanhando, ele sabe a necessidade que você tem naquele momento, o nível de estresse que você está no dia, ele sabe como desenvolver aquela sessão de treinamento da melhor forma possível para você. Então ele consegue acompanhar melhor os seus pesos, corrigir de forma fidedigna seus movimentos e com isso o resultado vem mais rápido do que uma pessoa que faz atividade física sem acompanhamento. Quais os perigos da prática de atividade física sem acompanhamento profissional? Os perigos sem um acompanhamento profissional durante o exercício físico podem acontecer durante o movimento. Você pode fazer um movimento errado e não ter ninguém naquele momento para lhe corrigir. E esse movimento errado, com o tempo, ele pode lhe dar uma lesão, impossibilitando você de fazer qualquer outro tipo de atividade física. Como escolho um profissional para me acompanhar? É importante você procurar no site do CREF-MA se aquele profissional ele é registrado, se ele tem a capacidade de lhe acompanhar, para não contratar um profissional irregular, que pode levar a uma lesão, pode não saber identificar suas necessidades e lhe prejudicar. Então ficam as dicas e o nosso telejornal termina por aqui, mas você pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA às 18h30. Uma ótima quarta-feira para você.